Fiquei muito feliz com o convite e estou aqui para tentar agregar um pouco. Tá? Vou falar de ciclos econômicos. O Ulisses até me perguntou, né, o Daniel também, pô, você vai falar sobre teoria disso, teoria daquilo? Eu falei, cara, não dá, porque ciclos econômicos é um tema de um congresso de economia de 3 dias, e se você fizer um congresso na Índia, vai ser um tema, na Inglaterra vai ser outro, nos Estados Unidos vai ser outro. Então, a economia é a única ciência que o cara ganha um prêmio Nobel por falar alguma coisa, e o outro cara ganha um prêmio Nobel por falar o contrário do que o outro falou. Entenderam? Então, tem 2 correntes filosóficas na economia que funcionam completamente de formas distintas, e as 2 têm o seu valor. Você imagina se fosse na medicina, né? Você toma essa injeção, o que você vai ficar curado? Aí o cara vai lá e ganha um prêmio Nobel. Pô, prêmio Nobel, tá, pá, pro cara. Aí outro cara fala, não, essa injeção não cura, essa injeção mata. Aí o cara, palma pro cara, ganhou o prêmio Nobel. Né? Seria um absurdo, né, na medicina uma coisa dessa. Só que na economia isso acontece. Um cara fala uma coisa, prêmio Nobel. Outro cara fala diferente, prêmio Nobel. Né? E isso faz parte da teoria da economia. Né? A negação, a contração, os ciclos. Né? Então, vou tentar falar um pouco para vocês sobre a parte mais simples do ciclo econômico, o conceito básico, e como você, como investidor, pode aproveitar isso. Até complementar a palestra que o Daniel vai fazer, que o Herrera vai fazer também, né, sobre empresas de turnaround, como você aproveitar empresas que estão naquele momento de virada. Tá, então, vou seguir aqui. Então, a ideia é essa, o que é um ciclo, como não ser impactado negativamente, que é, acho que o ponto principal, acho que vai de acordo com a ideia que o Ulisses passou, né, de tentar ser uma pessoa comedida, tentar na média, tentar não perder com o mercado. E o ponto 3, como se beneficiar do ciclo. Como aproveitar o ciclo para tentar pegar as grandes oportunidades. Então, a minha apresentação, essa é a minha formação. Sou economista, tenho especialização em teoria econômica na FGV, mestrado pela UFRJ, doutorado em economia da indústria e competitividade pela UFRJ. Minha atuação acadêmica, fui professor universitário, fui professor de MBA, fui pesquisador da UFRJ. Minha atuação profissional, fui consultor de empresas por 15 anos, fundei Aquarius Planning, consultoria, atuei por 8 anos, fui principalmente na área de gestão empresarial, planejamento estratégico, trabalhei na Light, CEMIG, como consultor, né? Na Vale, na Odebrecht, ajudei a montar aquele esquema tudo lá. Não, mentira. Mentira. Tem nada a ver com aquilo, não. Deu errado. Não, esconde. Não, mas trabalhei como, na verdade, na área social, né? Da Odebrecht, com projetos sociais. Então, hoje tenho esse projeto, né, que é o site, vicenteguimarães.com, e virei youtuber, né? Tenho meu canal no YouTube agora, Vicente Guimarães, tá o meu site aqui, quem não conhece, vicenteguimarães.com. Essa frase aqui: liberdade é poder ir onde quiser, quando quiser, sem ter horário para votar. Não é, Ulisses? Liberdade é isso, né? Tem que voltar. Eu também tenho meus blogs de viagem também, mas é outra história. Aqui meu canal no YouTube, tá? Quem não conhece. Lá que saem os famosos termos técnicos, né, Ulisses? Chinelada do Warren Buffett, a soneca Homer Simpson, o biquíni, a indicadora é que nem um biquíni, mostra muito, mas esconde fundamental. Tem vários termos técnicos que eu criei. Como tem essa veia acadêmica, né, você consegue desenvolver essa questão, né, da teoria mais aprofundada, mais profunda. Então, aqui, o que é um ciclo? É uma pergunta que não quer calar. Né? O ciclo é esse formato aqui, né? Você é um formato cíclico, de altas e baixas. Né? Então, tem um momento de depressão, momento de expansão, o auge do ciclo, o cume, recessão e depressão. Então, toda economia ela se move dessa forma. Tá? Isso explica tudo na economia. Você entender isso, entender mais 2 formulazinhas, você vira doutor em economia. É simples assim. Tá? Isso serve para a economia, serve para setores econômicos. Você vê que tem fases de ciclo, né? Em vários setores. Por exemplo,
setor de máquina de escrever, setor de calculadora, setores que acabaram praticamente, né? Produtos também, tem ciclos de produtos, os produtos começam, chegam no auge, terminam. Aí, o filme da Kodak, né? Hoje ninguém usa mais. Tecnologias também têm seus momentos de criação, de expansão, de cume e depois de depressão. A tecnologia que muita gente usa, fax. Primeira vez que eu vi um fax, eu era contínuo no Banco Real com 16 anos. Né? Depois veio o Santander, né? Era contínuo. Eu vi o fax saindo assim, eu falei, cara, isso aqui é coisa do capeta. Né? O negócio você trava de um lado e saia do outro, né? Incrível, né? Naquela época não tinha, as pessoas não tinham computador, não tinham e-mail, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Aquele negócio é uma coisa mágica, né? Primeira vez que eu vi um fax, fiquei admirado. Durou nem 10 anos, não é verdade? Foi um auge, todo mundo tinha fax, era moda, era o fax, depois caiu, sumiu. Né? Outro ciclo que acontece também, isso acontece na economia, acontece com tudo, acontece na vida, acontece com tudo. Né? Ciclo da vida. Né? A gente nasce, cresce, se torna adulto, depois envelhece e morre. Então, os ciclos acontecem em tudo. Tá? O mais importante é que o ciclo é a dinâmica do ciclo, porque o ciclo aí não se aluna, você não tem um ciclo e no final do ciclo acabou tudo, é fim do mundo, não. Inicia-se outro ciclo. Tá? Então, essa é a dinâmica dos ciclos. E, com isso, você vai construindo os processos sociais. Por exemplo, você tem aqui o ciclo de variação do PIB no Brasil desde 1967 até 2016. Olha a curvinha, está vendo? Vocês veem que o meu desenho, né, Stefano? Ficou perfeito aqui a curvinha. Ó. Só que esse ciclo de variação, tá? É um ciclo de variação. Então, se você botar um ciclo de expansão, né, do PIB, você tem momentos aqui, ó, tá vendo? De altos e baixos, mas a tendência é sempre crescente. Parece até a curva do Ibovespa, né, de longo prazo. Né? Então, é o ciclo de expansão do PIB. Você vê que ele se move também por ciclos, são dinâmicas. O que acontece, então, na verdade, em vez de ser um processo linear, como eu botei no primeiro desenho, ele é um processo assim, o ciclo começa, termina, emenda em outro ciclo, né, tem vários ciclos que vão se construindo, e a tendência é esse processo seguir uma crescente. Tá? E por que ocorre esse crescimento aqui? Porque você tem crescimento populacional, né, você tem inovação e tecnologia que vão construindo novos setores, novas tendências. Quantas pessoas trabalham hoje em setores que não existiam há 20 anos atrás? Né? Tecnologia. Exatamente. Eu sou um exemplo. Né? YouTube, você tem um canal no YouTube, você trabalha com smartphone, você fazia aplicativo de celular. Né? Há 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos, eu nem tinha smartphone. Então, você tem, cada vez estão se criando novos setores. Né? O Vale do Silício não existia 50 anos atrás. Né? Então, inovação e tecnologia, novos setores. Então, isso vai construindo, a economia vai crescendo, os setores vão crescendo, os produtos vão crescendo. E isso é a tendência da economia. Daqui as pessoas perguntam assim, Vicente, quantas ações eu tenho que ter em carteira? Eu tenho que ter 10? Eu falei, cara, você vai ter, conforme você for desenvolvendo o seu processo, for acumulando ativos, eu falei, daqui a 20 anos você vai comprar uma ação de uma empresa que nem existe hoje. A empresa nem existe hoje, você vai comprar aquela ação. Então, você não pode ficar preso a questões de mercado. Você tem que pensar sempre que a economia vai se desenvolvendo, vai expandindo, novos setores vão surgir. Tá? Então, essa é a pergunta que não quer calar, o que causa um ciclo? Né? Quem souber essa resposta, realmente está, na verdade, tentando... voltando um pouco atrás, gaguejei. O que causa um ciclo, as pessoas sabem. O difícil é você saber quando que o ciclo vai começar, ou quando que ele vai terminar. Essa que é a pergunta mágica. Né? É por isso que existem modelos, existem físicos, existem matemáticos que tentam criar modelos para tentar desvendar ciclos. Né? Só que a base é muito fácil de entender. Né? Essa é a fórmula básica da economia. Tá? PIB. PIB é a medição da riqueza econômica. Né? Vou botar aqui o Y, que é a anotação usada na economia. Então, o PIB é igual consumo, tudo que é consumido, tudo que é investido, que é o I. G é o gasto governamental. X é exportação e M é importação. Então, isso aqui é economia. Tá? Toda a fórmula da riqueza da economia é explicada por essa fórmula aí. Então, você pega o consumo. O consumo depende de quê? Da renda, depende da taxa de juros,
seja, eu só posso consumir se eu tiver renda. Eu vou consumir mais ou menos se eu tiver crédito. Então, depende da taxa de juros. Né? E depende das minhas expectativas. Eu vou comprar aquele produto, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir usar o produto? Vai dar tempo de eu usar? O meu trabalho, eu vou conseguir ter renda para conseguir comprar aquele produto na frente? Então, as expectativas movem o consumo também. Né? O investimento é a mesma coisa. Né? Só que você tem recursos da empresa, que são receitas, lucros, capital acumulado, taxa de juros também é importante, porque o empresário ele vai olhar para o mercado, vai ver qual a taxa de juros que tem no mercado e vai olhar qual a expectativa de retorno que ele tem daquele investimento. Não é isso? Ele vai falar, eu vou fazer um investimento de acordo com minhas expectativas. Então, as expectativas também influenciam o investimento. As expectativas também influenciam a importação. O que é importação? É o consumo interno, é a absorção interna feita por consumidores e empresários. Eu vou comprar um iPhone, vou comprar no eBay direto. Né? Eu estou consumindo, só que o produto é importado. O empresário compra uma máquina no exterior, ele está consumindo, só que lá fora, ele está investindo, trazendo uma máquina de fora. Então, a importação também depende dos mesmos processos. Recursos, renda, taxa de juros, expectativas. A exportação é a mesma coisa, só que a exportação é o cara lá de fora que está comprando no Brasil. Só que depende da mesma coisa, depende da renda, depende da expectativa, depende da taxa de juros que ele está obtendo lá fora, que é a taxa que ele está comparando o investimento dele. Então, tudo isso é para chegar ao seguinte ponto. Né? O PIB, a variação do PIB, se eu botasse aqui um delta, né, um triângulozinho, ele vai depender da variação de todos esses processos aqui, que dependem das expectativas. Tá? Então, no final das contas, as expectativas, aí que está a grande discussão da economia, né, se as expectativas são racionais, se são irracionais, se são adaptativas, se são eficientes, tem toda essa questão sobre expectativas, sobre a racionalidade dos agentes econômicos, tá? Mas essa questão que a gente precisa se preocupar agora. Tá? Importante é saber que as expectativas geram as variações do PIB e geram os ciclos econômicos. Tá bom? Então, você tem isso aqui, ó, medo, otimismo. Otimismo gera impulso, né, gera um ciclo de expansão, de otimismo, de as pessoas consomem cada vez mais, investem cada vez mais, consomem cada vez mais, a economia cresce. Ponto de euforia, o ponto de pessimismo, onde o processo o ciclo positivo se inverte e se torna cada vez mais negativo. Né, o cara investe menos, a pessoa consome menos, aí por consumir menos, tem menos venda, o empresário já passa a investir um pouco menos, então você tem um processo de decadência e, de novo, medo. Tá? Então, esses são os ciclos de expectativa ligados aos ciclos produtivos ou econômicos. Bom, e entender isso aqui é muito importante. Isso aqui é a base, né, de você entender o ciclo, como você pode aproveitar o ciclo para você fazer os seus investimentos. Então, como não ser impactado negativamente? Primeiro ponto. Tá? Como não perder dinheiro com o ciclo, ponto 1. E 2, como aproveitar o ciclo. Então, como não ser impactado negativamente? Primeiro, você tem que buscar consistência em empresas que não são afetadas por ciclos econômicos. Caso você deseje construir uma carteira previdenciária, uma carteira que te dê uma renda, né, de aposentadoria, uma carteira de dividendos. Então, você quer renda consistente, você quer empresas com dividendos consistentes. Dividendos consistentes implicam, setinha aqui, né, implica resultados resilientes. Resiliência e consistência são fatores relacionados ao desempenho da empresa nos ciclos econômicos. Então, como a empresa se comporta quando tem um ciclo econômico? Para construir uma boa carteira de dividendos, devemos selecionar empresas que são menos afetadas pelos ciclos econômicos. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Setores perenes e setores cíclicos. Setores perenes, você tem resultados consistentes no ciclo econômico. E setores cíclicos, você tem resultados inconsistentes. Tá? Por exemplo, você tem aquela figura de novo do ciclo econômico que eu desenhei, tá bom? A Vale, foi o exemplo que até o Ulisses falou, né? Você pega a Vale, ela tem um resultado inconsistente, ela tem, durante o ciclo, ela tem vários, principalmente mais o ciclo ligado ao preço da commodity, né? Minério, até mais do que o ciclo econômico, mas também não deixa de ser uma empresa que tem um ciclo. Você tem vários momentos de prejuízo aqui, ó. Você vê que isso
se encaixa mais ou menos aqui nos períodos que o produto interno bruto do Brasil foi negativo, né? Olha só. Tá? Então, é uma empresa que responde ao ciclo econômico. Ou o ciclo econômico responde ao ciclo da commodity. Também pode ser essa forma de interpretar. Tá? De qualquer forma, você vê que é uma empresa cíclica. Né? Você pega, por exemplo, o Banco ABC. Olha só a curva de lucro líquido do Banco ABC desde 2011 até 2018. Tá? Esse gráfico vocês podem acessar no meu site, tá? Vicente Guimarães, está vendo? Então, tem lá uma abinha indicadores e gráficos. Então, você percebe o seguinte, o Banco ABC teve aqui o ciclo econômico e o que ele fez? Ignorou completamente. Né? Então, se você tem duas ações em carteira, Banco Vale e Banco ABC, durante esse período aqui, e você está recebendo dividendos, você vai receber dividendos de quem? Só do Banco ABC. Da Vale você vai ficar esperando um pouco de tempo para você poder receber os dividendos. Tá? Então, para quem quer construir uma carteira de dividendos, é muito importante você focar em empresas resilientes, que não são afetadas por ciclos econômicos. Que são setores resilientes perenes. Né? Então, receitas e lucros são menos afetados por crises e ciclos econômicos. Outra característica de empresas de setores perenes, possuem monopólio de serviços ou estão em setores muito concentrados, oligopólios. Né? Outra característica, geram muito caixa, são fábricas de dinheiro que eu chamo, e conseguem pagar dividendos de forma constante, mesmo em períodos de crise. Isso que é importante. Está uma crise danada, está tudo pegando fogo, e você está lá recebendo o seu dividendo. Deixa eu ver meu tempinho aqui como está. Bom. Exemplo de setores perenes. Bancos, vou passar rapidamente, setor elétrico, seguros, concessões rodoviárias, serviços públicos em geral, como água, né, gás, e setores cíclicos, petróleo e gás, mineração, siderurgia, toda parte de setor de commodities agrícolas, né, agricultura, parte de logística, também muito afetada, consumo, setor de consumo, têxtil, confecção em geral, são setores bem afetados por questões cíclicas. Tá? Se bem que tem empresas desses setores que conseguem passar muito bem pelos ciclos. Outro setor cíclico também é a construção civil. Acabou não entrando aqui. Ponto número 2, como não perder dinheiro. Primeiro, se você quer de não ser afetado pelo ciclo. Primeiro ponto é você quer montar uma carteira de dividendos, você quer ter uma base perene de dividendos. O segundo ponto, você tem que entender que ciclos podem afetar e destruir empresas. Qualquer tipo de ciclo econômico, ciclo produtivo, ciclo tecnológico. Vou falar para vocês agora de um exemplo de uma empresa que está no ciclo tecnológico que pode afetar muito ela. Vou falar da Cielo. Né? Então, o caso da Cielo é o seguinte. Esse aqui é a curva de ROI, né? Return on Equity, da Cielo. A pronúncia foi boa, Ulisses? Isso aqui é um cara praticamente local de Nova York. Então, tem aqui, ó, olha só quanto era, né, o ROI da Cielo em 2011, 250%. Olha a curva como foi caindo, que ele chegou aqui hoje está cerca de 49%, 50%. A pessoa fala, pô, mas o ROI da Cielo é muito alto. 50%. É alto, verdade, bem alto. Né? Você pega aqui outro indicador, margem bruta, 2011, 70%, caiu aqui para menos de 50%, margem líquida, essa linha rosa aqui. Tá? Também está lá no meu site esse gráfico. Tá? Esses gráficos ajudam bastante a você entender a dinâmica de longo prazo da empresa. Aqui no rosa, a linha rosa, margem líquida, 44% mais ou menos, caiu aqui para pouco mais de 37%. Tá? Tudo bem, a pessoa fala, mas Vicente, você que está explicando isso aí? Ô, William, tudo bom? Aí atrás escondido? Pô? Tô vendo. William Wallace. Estou falando... Não, mas a Cielo é muito boa. Ô, William, a Cielo é muito boa. Então, voltando aqui ao tema. Então as pessoas falam, não, mas está havendo um aumento da concorrência, novos entrantes, novos concorrentes, o setor não tem muita barreira de entrada. Isso é verdade. Né? É a famosa guerra das maquininhas. Tá?
Guerra das maquininhas realmente está aumentando muito a concorrência. Só que as pessoas estão focando muito nessa questão da guerra das maquininhas. Eu acho que tem uma questão muito maior por trás, que é o ciclo econômico ligado à tecnologia dos meios de pagamento. Vou falar sobre isso. Aumento da concorrência, aumento da competição igual a redução de margens. Eu acho que não é só isso. Estamos no início de uma revolução nos meios de pagamento. Eu acho que isso é uma visão que alguns analistas têm, e eu também tenho essa visão um pouco. Né? O mercado, a notícia da Veja, o Mercado Pago prevê que o celular tomará o lugar de maquininha de cartão. Aqui outra notícia, né? Pagamentos com celular cresceram mais de 400% no ano. Esse gráfico aqui mostra o número a quantidade de maquininhas em operação. A partir de 2015 no Brasil tem caído a quantidade de maquininhas. Tá? Aqui outra notícia no setor de meios, por exemplo, no Brasil, por enquanto, predominam os cartões de crédito, além do dinheiro. Na China, esses praticamente não são utilizados, predominando o uso do Mobile Pay, principalmente do QR Code. Ou seja, na China, praticamente as pessoas não usam mais cartão de crédito, não usam mais dinheiro. Eu tenho alguns clientes de consultoria, né, que a gente fala por WhatsApp, eu tenho 4 clientes que moram no Japão. Né, são brasileiros. Oi. No Japão? Não sei. Não conheço. Então, eles moram no Japão. Eles falaram que no Japão já grande parte das transações também são feitas por celular. Né? Poucas pessoas usam o meio de pagamento físico, com cartão de crédito ou com maquininha. Então, a questão é a seguinte: eu acho que as pessoas vão deixar de usar o cartão de crédito em breve. Como era o cheque? Lembra? Tinha um talão de cheque? Usava o cheque, ele ficava na carteira, né? Ficava aquele troço pesado na carteira. Você tinha que comprar a carteira que coubesse o talão de cheque. Né? Tem uma carteira que cabe com o talão de cheque? Você vai, essa aqui não cabe, essa aqui não cabe. Hoje não, ninguém usa mais, ninguém carrega mais talão de cheque na carteira. Né? As coisas físicas estão ficando de lado. Se você tem um celular, eu parei de usar relógio de pulso, eu praticamente não uso mais, porque eu me acostumei a olhar a hora no celular, não é verdade? Então, as coisas físicas você vai trocando. Por que eu vou andar com o celular? Eu lembro que eu ia viajar, eu levava o celular, eu tinha relógio, eu tinha câmera digital, eu tinha tudo. Hoje você leva só o celular, você tem tudo. Você tem pager, filmadora, né? Você ia viajar, você levava filmadora, celular, relógio, GPS, você levava tudo. Hoje, um celular tem tudo isso. Então, ou seja, os meios físicos vão diminuindo. Então, pessoas vão deixar de usar cartão de crédito, os celulares, os cartões virtuais vão substituir os meios físicos, os bancos ou empresas, na minha opinião, empresas de celular, né, vão dominar esse mercado. Então, o que eu estou falando? Estou falando que a Cielo é uma empresa ruim? Não estou falando que a Cielo é ruim. Eu estou falando que esse mercado de maquininhas e cartão de crédito, na minha opinião, vai deixar de existir. Tá? A Cielo pode se tornar um player importante nesse mercado de pagamentos, usando celular, usando tecnologias, mas eu acho que a Google e a Samsung vão querer pegar esse mercado para elas. Né? Por que eu vou deixar a Cielo botar um aplicativo no meu celular se eu, Apple, posso colocar o meu aplicativo? Né? Então, por que a Samsung vai fazer a mesma coisa? Então, eu acho que esse é o desafio. Não estou dizendo que a Cielo vai acabar, que vai falir, nada disso. Que ela tem um desafio muito maior do que a concorrência que ela está enfrentando, que é o ciclo tecnológico. As maquininhas e cartões vão terminar, vão acabar. Né? Se vai ter uma nova tecnologia que vai surgir, com certeza vai ter um novo ciclo com uma nova tecnologia. A máquina de escrever acabou, não acabou? Mas as pessoas continuam escrevendo. Né? Usam agora o computador, usam o laptop. A tecnologia, a máquina de escrever acabou, entrou uma nova tecnologia, uma nova curva tecnológica. Então, a curva tecnológica da maquininha do cartão de crédito vai acabar. Vai entrar uma nova curva tecnológica, não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser. A Cielo vai estar incluída nessa curva tecnológica? Essa é a questão que você que investe, que tem ações da Cielo, que quer investir, tem que tentar responder essa questão. Né? A Cielo vai conseguir se adaptar a essa mudança? É isso. Tá? Essa notícia saiu recente, é por isso que eu até botei essa notícia aqui na apresentação ontem, porque saiu, né, recentemente. O Banco Central disse que pretende implantar um novo ecossistema de pagamentos instantâneos até 2021.
Essa estrutura em que os pagamentos são feitos por meio de QR Code, tem liquidação imediata, dispensa a maquininha e promete ser uma alternativa mais barata para os comerciantes, principalmente os micros e pequenos empreendedores. Então, vai ter uma mudança na legislação para poder usar agora, na regulamentação do setor financeiro, para poder usar o QR Code. Tá? Então, ou seja, não vai ter mais maquininha, vai ser tudo pelo celular. Celular para celular. Tá? Então, tudo bem, foi só um parênteses. Eu achei um exemplo interessante de mostrar que tem um ciclo tecnológico que começou, que está terminando, né? E que a empresa tem que se reinventar agora para poder continuar sendo competitiva. Vamos seguir o baile. Então, será que isso aqui vai acontecer? Será que a maquininha vai virar uma nova máquina de escrever, um novo fax, ou um novo videocassete? Quem lembra do videocassete? Né? Eu lembro até hoje a alegria que foi quando chegou lá em casa, chegou o primeiro videocassete, você podia ver filme, né? Mó barato. Hoje ninguém usa mais. Né? Então, ponto 3, tudo bem? Vimos então o que é um ciclo, como não perder dinheiro com o ciclo, ou seja, como não ser afetado negativamente por um ciclo, e agora, como se beneficiar do ciclo. Eu vou dar até vou levantar a bola aqui para o Daniel e para o Herrera virem cortando, né? Que é a questão que eles vão abordar. Então, você tem duas formas distintas de investir. Acho que quando você investe em setores perenes, você quer ser sócio, você tem um viés de longo prazo. Quando você investe em setores cíclicos, você tem que ter um viés mais especulativo, você tem que aproveitar a onda, você tem que aproveitar para surfar aquela onda de crescimento, você tem que entrar no momento certo. Né? Você tem que entrar quando todos estão com medo de entrar. Então, isso aqui, ó, quando todos estão com medo, você tem que ser otimista. E quando todos estão no momento de euforia, você tem que ter medo. Então, essa é a ideia de você trabalhar com o ciclo. Né? Por exemplo, na Vale, a gente viu esse gráfico lá atrás. Quando você pega o gráfico da Vale, de preço, aqui era o momento de ser otimista. Né? Sabe quantas pessoas me perguntam se tem que comprar a Vale agora? Quase todo mundo. R$54, R$60. Não que não tenha que comprar, não que não seja um bom investimento, mas aqui ninguém queria comprar. Né? Aqui era um lixo. A barragem de Mariana estourou, sei lá o quê, a Vale vai falir, está muito endividada. Aqui que a pessoa tem que ser otimista. Outro exemplo é a Petrobras, mesma coisa. Né? Aqui era o momento de ser otimista. Agora, R$28, R$30, todo mundo está querendo comprar Petrobras. Né? Todos os fundos falam de Petrobras, todo mundo fala. Não que seja um mau negócio, mas eu estou dizendo que aqui seria muito mais interessante, não é verdade? Vicente, mas agora você está falando de uma coisa que já passou. Né? Já foi, pô. Está dando dica velha. Essa dica, esse pão está duro. Né? Então, eu quero uma dica nova. Então você tem ciclos que sempre acontecem ciclos na economia. Né? Sempre tem uma oportunidade. A pessoa vai, eu perdi esse bonde. Sempre tem um novo bonde. Você fica no ponto lá, pode estar chovendo, vai passar um bonde daqui a pouquinho. Então, eu acho que tem um setor interessante agora, o setor imobiliário. É um setor que está no momento agora, que está em início de estágio de recuperação. Tá? Um setor que está no ciclo, passou por um ciclo de baixa, né? As empresas muito desvalorizadas, empresas com prejuízo. Né? Então, é um setor, acho que interessante, está nessa fase aqui de recuperação, tá? Do ciclo. Olha só o indicador de empregos na construção, CAGED de construção, tá? Essa linha aqui amarela. Aqui em janeiro de 2017. É engraçado que a economia, né, a parte mais baixa do ciclo econômico foi aqui, né, em junho, entre 2015 e 2016, não foi? Olha o ciclo do emprego na construção. O ponto mais baixo foi em janeiro de 2017, ou seja, foi um pouco depois. Né? Ou seja, é um ciclo que demora... o setor de construção civil demora um pouco mais para ficar muito ruim e depois demora um pouco mais para melhorar. Então, o ciclo é um pouco atrasado. É lógico, né? Tá melhorando, imagina, a economia está melhorando, o cara consegue emprego, a primeira coisa que ele vai fazer? Vou comprar uma roupinha, vou comprar um tênis, trocar a televisão. Né? Aí depois ele pensa, vou trocar o carro está meio velho. Aí passa 1 ano, 2 anos, aí a mulher olha para ele assim, homem, vamos trocar aqui um apartamento. Né? Vamos sair do aluguel. Aí sim, depois de 2 anos, 3 anos, o cara sente firmeza, né, naquele emprego, naquela renda, aí ele vai pensar em trocar de apartamento, vai pensar em casar, vai pensar em comprar uma casinha, não é verdade? Então, se o ciclo
de imóveis demora um pouco mais, tanto para perder força como para ganhar força. Então, olha só que momento interessante. Começou aqui, em janeiro de 2017, começou a ter esse crescimento no emprego, que mostra, né, a força do ciclo. Esse aqui é o índice de confiança do setor de construção. Índice de confiança é o quê? Expectativa. A gente falou de expectativa, não falou? Um monte de vezes. Então, a expectativa move investimentos, move negócios. Então, você vê que aqui, também, em janeiro de 2016, julho, foi o ponto mais baixo das expectativas do índice de confiança da construção. Começou aqui uma retomada. Tá? Então, ou seja, está um processo de reversão. Quer dizer que vai subir aqui para cima? Vai explodir? Pode ser que não, pode ser que sim. Então, mas tudo indica que é um ciclo que está acompanhando o ciclo da economia. Tá? Você vê aqui esse gráfico, unidades residenciais lançadas, acumuladas. Você vê que está crescendo, aqui é abril de 2017 até junho de 2018, você tem um crescimento das unidades residenciais lançadas. Vendidas. Ah, tudo bem, lançar uma coisa, tem que vender, né? Lançar é mole. Então tem que vender. Então vendeu aqui, aumento da venda, abril de 2017 a junho. Aqui passou de 91 mil unidades por mês para 113, não, acumulado, minto. 113 mil. Tá? Redução da oferta total. Ou seja, a oferta de apartamentos e casas que estão em estoque. Redução dos estoques. O estoque está caindo. Quando o estoque cai, o que acontece? Você tem que começar a produzir mais para repor o estoque. Né? É um momento, é um indício que a demanda está crescendo por aquele produto. Aqui você pode ver o gráfico da direcional. Esse gráfico é um gráfico de lucro líquido, tá? Anual, 2011 até 2018. Olha só, a empresa tinha lucro. Olha o ciclo vermelhinho aqui. Eu que desenhei com a minha caneta mágica. Aqui, negativo, 2017 foi a lona, né, total, e aqui uma pequena recuperação na direcional. Olha que interessante, o gráfico da Even, que é muito parecido, tá vendo? Também mesmo processo aqui, iniciou o ciclo, a lona foi 2017, recuperação um pouco pequena aqui em 2018. Outra empresa parecida é a Cyrela, um pouco menos afetada, né, mas também tem você percebe o ciclo, né? Essa linha aqui, vermelha, é a mesma linha. Se você pegar, ó, eu só copiei e colei, tá? Você vê também que um ciclo certinho, 2017 foi o pior momento, e uma recuperação pequena aqui. Tá? Então, você vê que são empresas cíclicas, passando por um momento de ciclo, muito afetadas pela economia, né, e que podem ser opções interessantes de investimento. Olha aqui o gráfico de preço da direcional, como ela ainda não se recuperou, tá vendo? 2016, se você compara com aquele gráfico da Vale, né, a Vale já está aqui em cima, né, já deu uma esticada. Então, a direcional ainda está aqui meio de lado. A Even, ela também bateu aqui embaixo, deu uma esticada, deu um voo de galinha. Acho que o mercado, isso aqui é interessante da Even, porque o mercado ele sempre tenta se antecipar. Né? Ele sempre acha, opa, acho que essa empresa agora vai. Né? Então, o preço ele começa a reagir antes da empresa reagir. Se você esperar para reagir junto com a empresa, já vai ser tarde. Então, quem compra lá na frente, quando a empresa já reagiu, já está... Quem quer comprar a Vale agora, não, a Vale agora está ótima, pô, já reestruturou a dívida, já está com uma margem boa, então vai comprar a Vale agora. R$50, R$60. Podia ter comprado por 8. Né? Então, ou seja, o ciclo você tem que aproveitar, é por isso que teve esse impulso aqui. Ó. O pessoal antecipou, a empresa não entregou resultado, o pessoal ficou com medo, vendeu, caiu de novo. Né? Então, aqui está um novo momento aqui de preço baixo. Né? A Cyrela já deu um impulso um pouco maior. A Cyrela já é uma empresa mais conhecida, que tem indicadores mais sólidos. Tal. Então, ela já deu aqui, praticamente já quase recuperou o preço que ela tinha anteriormente. Tá bom? Lógico, eu não estou falando isso para indicar a compra de uma dessas empresas. Tá? Só estou mostrando que existem ciclos, elas estão passando por um ciclo. Como você falou que a construção vai um pouquinho depois do... É um indicativo que vai um pouquinho depois da crise, né? Que ela responde um pouco depois. Teria um setor que seria um indicativo que antecede isso? Exemplo, tipo, seria o setor de transporte, talvez ele indicaria que a crise está... Ele é o primeiro a indicar que a crise está começando ou acabando? Entendi.
Não, eu acho que não, aí é mais difícil, o setor que entra em crise primeiro que os outros, né? A questão seria essa, né? Não, eu acho mais difícil, acho que tem setores que são mais voláteis ao consumo, acho que o setor de varejo, por exemplo, né? Acho que eu sou mais volátil. Na economia, você usa muito quando você quer fazer estudos de ciclo, de crescimento econômico, você fica vendo a indústria do papel, indústria do papelão, né, para tentar antever o processo cíclico. E também serve para o contrário. Por exemplo, se as encomendas feitas por embalagens, papel, começam a cair, é um processo que está demonstrando que aquele ciclo está começando a se reverter. Automóveis também, setor automobilístico tem muito isso. Né? Venda de pneus. Então, assim, é muito engraçado. Eu fui estagiário no IPEA, né, quando eu era moleque na faculdade. Então, os caras foram acompanhando o preço, os preços muito malucos. Né? Papel, caixa de papelão, pneu, óleo de carro, combustível. Daqui a pouco você fica acompanhando isso. Não, porque se você juntar isso aqui, você tem uma curva que antecede o momento do PIB, então a queda do PIB. Então, eles conseguiam olhar para esses dados, coisas que não tinham nada a ver. Tinha camiseta da Hering, tinha umas coisas malucas assim, meia. Era uma cesta de 20 produtos que o cara usava para antever movimentos na economia. Né? É muito interessante por conta disso. Né? A gente pode falar até do índice de confiança do consumidor, né, Vicente? É verdade. Não, isso, confiança do consumidor, do empresário também. Mas lembrando que o mercado ele sempre vai querer arbitrar esses indicadores, então eles são variáveis. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Exato. E quem souber isso na frente vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. O de construção é interessante, é mais fácil você entender o que está atrasado do que entender o que está adiantado. Você vê assim, de construção, eu sei que ele atrasa. Então, se a economia está melhorando lá na frente, a tendência dele é melhorar depois. É mais fácil você entender o que está atrasado e tentar se posicionar no atrasado do que tentar antecipar o que é o adiantado. Né? Então, assim, não estou falando, voltando de novo, a Cyrela, Even e a Direcional, não estou recomendando compras, estou falando que são empresas que estão no momento cíclico, tá? Que estão passando pelo mesmo processo que a Petrobras e a Vale passaram, estão no fundo do ciclo e podem ter um momento de alta. Tá? Só finalizando o seguinte, por que as empresas, você chega lá num momento desse aqui, uma empresa em prejuízo, né? Cyrela, ou então você pega uma Direcional, tem a questão, né, por que a empresa tem prejuízo? Por que a empresa é ruim, ela tem prejuízo, é ruim? Por que eu vou comprar ação numa empresa que é ruim, né, que tem prejuízo? Eu penso, será que as pessoas que trabalham na Even vão trabalhar na Even achando que a empresa vai quebrar? Acho que não, as pessoas têm confiança. O diretor financeiro, o presidente, né, as pessoas acreditam que ela, lógico, está passando por um momento difícil. Né? Então, que ela vai se recuperar, ela vai ter resultados que vão superar esse momento de ciclo. Né? Empresas cíclicas são, isso é normal no processo de empresas cíclicas, momentos de prejuízo e momentos de lucros. Lógico que o momento de lucratividade tem que superar o momento de prejuízo para a empresa poder se recuperar. Né? Senão a empresa vai acabar quebrando. Tudo bem? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Vimos isso. Então, é muito importante o investidor saber distinguir o tipo de empresa que está... Isso é mais importante. Você está investindo numa empresa cíclica ou está investindo numa empresa perene? Qual o seu objetivo como investidor? Essa empresa aqui eu estou montando uma carteira de dividendos. Eu não posso me posicionar 20, 30 anos numa carteira numa empresa cíclica, que eu não vou ter resultados que eu vou esperar de dividendos. Né? Para eu investir numa empresa cíclica, eu tenho que ter um foco mais especulativo, um foco de ter uma arrancada, de comprar a ação realmente num preço baixo e tentar conseguir um ganho de capital com ela, um ganho patrimonial, até ganho de dividendos. Você pega por exemplo, vou dar um exemplo do setor imobiliário. Uma empresa dessa, ela no momento de baixa, ela está ruim, mas quando ela está no auge do ciclo, ela paga muito dividendo. Então, também é uma forma de ganhar dinheiro também com dividendos nesses momentos cíclicos. Tá bom? Então é isso aí. Tem perguntas, né? Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, Vicente. Primeiro, te agradecendo aí por essa excelente palestra. Mas você, melhor que todo mundo, deve conhecer o Joseph Schumpeter. Foi aí o economista que no século XIX cunhou o termo destruição criativa. E ele já fala isso há mais de um século. As pessoas sabem que esse fenômeno acontece. E por que, na tua opinião,
você acha que os investidores ainda continuam caindo nessas armadilhas de comprar as empresas no auge do ciclo e acabar vendendo elas na depressão do ciclo? A Schumpeter eu conheço, até minha tese toda foi baseada na teoria, até o nome feio, né? Neo-schumpeteriana. Feio pra caramba, senão... Eu não falo isso, só falo isso para quem é economista, porque para quem não é economista parece ninguém entende o nome direito. Então, assim, é isso, né? Destruição criativa, né? A inovação ela acaba destruindo mais do que... Ela destrói setores para criar setores, né? Então, assim, por que o cara ele investe no auge do ciclo? Por conta da questão psicológica, né? A questão da euforia, né? Você sempre... O investidor, a pessoa tem uma necessidade de autopreservação. Você conversou na live, né, com o Daniel. O ser humano é um animal. Todo o nosso processo evolutório foi construído com base na tentativa de sobreviver. O que é sobreviver? Preservar patrimônio, preservar a caverna, preservar a fogueira, preservar a caça, né? E isso a gente quer fazer hoje, quer preservar nosso dinheiro, nosso patrimônio, né? E quando estiver uma ação no auge do ciclo, todo mundo comprando, todo mundo feliz, naquele processo, fala assim, eu quero estar junto com isso, eu quero participar. Tem a questão da sobrevivência e tem a questão do efeito manada, o efeito social, que não é errado, né? A gente está aqui junto, né? Porque a gente está pensando no mesmo tema, mesma questão, os mesmos processos, né? A gente quer evoluir como investidor. Então, você quer estar junto de está todo mundo comprando, eu acho que eu vou comprar também, está todo mundo comprando? Peraí, o que eu estou esquecendo aqui? Né? Está todo mundo comprando aquela ação. Por que eu não vou comprar Forja Taurus? Opa, vou comprar. Né? Foi o tema mais falado, né? Se tivesse trend tops nos grupos de WhatsApp, eu acho que Forja Taurus ia ganhar. Né? Mas a Forja Taurus foi um voo de galinha. Eu estou falando assim, tem ações que estão no topo, há algum tempo, você vê que estão caras e as pessoas continuam comprando, porque as pessoas estão comprando. Por que compram? Porque outros compram. Então, você acaba se mobilizando por aquilo, por uma questão de embalo social, questão de efeito manada, efeito de estar associado a pessoas que estão fazendo o mesmo. Aí tem sempre aquele pensamento, que é o final, é a última questão. Se eu me ferrar, todo mundo se ferrou junto. Não é? Então, é esse pensamento, porque é o efeito coletivo. Assim, pelo menos eu não estou sozinho. Né? Tá? Então, talvez a gente tenha um fio condutor naquilo que o Ulisses falou e que o professor Guimarães falou. O Ulisses falou que a respeito da média, né? Uhum. Ulisses Guimarães, foi engraçado. Ulisses Guimarães, olha só. Opa! É do meu tempo. A chapa para presidente. É do meu tempo, Constituição, Brasil, doutor Ulisses. Vamos lá. Então, da média... Ninguém foge, né? Eu lido com avaliação de imóveis, então você não ganha de um corretor na média. Na média todo mundo acerta, né? Mas o que nos move em relação à média? Então o Ulisses falou a respeito de uma carteira hipotética, que fosse de renda passiva e renda ativa. E se você vai equilibrar essa carteira, né? Todo mês você quer equilibrar a carteira, você sempre vai comprar na baixa da venda, ativa, né? E também vai comprar quando ela desequilibrar. No fim das contas, você vai sempre estar comprando na baixa, no caso. Então, eu vi esse exemplo quando você falou da Vale e do Banco ABC. Né? Legal. Nesse aspecto, se eu só tivesse as duas ações, então eu estaria... equilibrado, né? E também estaria comprando na baixa, como você falou. Com certeza. Não, isso é exatamente isso. Não, acho que quando você fala de investimentos com o mesmo foco, acho que os temas acabam convergindo, né, inevitavelmente, né? Então, eu queria até que eu posso fazer um experimento, tem tempo? Para fazer essa questão do efeito manada? Vamos fazer? Todo mundo junto? Não precisa cantar não, calma. Eu queria que todo mundo ficar de pé, por favor. Todo mundo de pé. Vamos ver como é que funciona. Agora, corre. Não, brincando, não precisa correr, não. Agora, quem está de camisa azul, levanta a mão. Camisa azul, camisa azul. Pô, tem muita gente de camisa azul. Não, camisa laranja. Camisa amarela. Fica de mão levantada, vocês dois. O resto pode baixar. Pode sentar, vocês ficam em pé.
Ficou desconfortável? Você ficou desconfortável? Ficou um pouquinho, né? Pode sentar, pode sentar. Então, a ideia da experiência é... Todo mundo sentou. O que eu estou fazendo em pé? Eu também quero... São uma pessoa... Pô, por que eu tenho que ficar em pé? Por que eu não posso sentar? Né? Não deu vontade de... Não, a questão é essa. Você vê todo mundo sentando, você fala assim, pô, e agora? Quando está todo mundo em pé, você está tranquilo. Você está no meio do grupo. Quando todo mundo senta, você fica assim, pô, você começa a ficar desconfortável. Né? Tenho certeza que vocês ficaram lá dentro. Poxa, pô, sacanagem, o que eu estou fazendo em pé aqui agora? Né? Eu queria sentar também. Né? Obrigado. Você é o? Norton e o Breno, né? Valeu, Breno. Pode isso. falar? Tá. Doutor Vicente, nessa parte dos gráficos que você comentou, né, inclusive mostrou o exemplo da Vale e da Petrobras, onde a gente tinha lá a parte mais baixa, que era uma oportunidade de compra, que as pessoas estavam com medo e você comprava. No caso, assim, obviamente, olhando o passado, é sempre fácil você olhar no gráfico essa decisão, mas na hora que você está vivendo aquilo, primeiro que aquela janelinha lá são vários meses, né? E no caso da Kodak, quem fosse olhar assim, um gráfico, vendo ela cair, falar, pô, vou comprar. Então, assim, eu queria comentar um pouco sobre oportunidade de valor e armadilha de valor. É claro que o setor de construção civil ele é extremamente cíclico, o setor como um todo não vai acabar. As pessoas precisam comprar imóvel, né, e ter onde morar. Mas, assim, quando você olha, por exemplo, uma direcional ou uma outra empresa de construção civil, ela pode quebrar. O setor não vai quebrar, mas ela pode quebrar. Então, assim, queria que você comentasse, já que assim, a gente tem que ter coragem de comprar quando está todo mundo com medo, digamos assim, mas comentar um pouco o que você faz para diferenciar uma oportunidade de valor, tipo aquilo ali realmente está no vale e vai subir, de uma armadilha de valor, aquilo ali está baixo e vai cair ainda mais. A gente teve até um exemplo aí, a PDG, né, nos últimos anos. Verdade. Então, assim, o setor é cíclico, mas a empresa que eu estou comprando, será que ela sobrevive e vai ficar mais cara? Entendi. Ou ela vai quebrar? Como é que você lida com essa parte de oportunidade de valor versus armadilha de valor? Interessante você falar isso, porque o Warren Buffett tem uma frase que ele fala que preço é o que você paga e valor é o que você leva, né? É verdade. Não, essa é a frase clássica do Buffett. Não, o que você falou é perfeito. Até o caso da Cielo, né? Você vê a Cielo, é o mesmo processo. Caiu, está lá embaixo. Será que vale a pena comprar agora? Acho que a primeira análise que tem que fazer é uma análise de fundamentos. Esquece indicadores. BRF, tá, BRF. É a mesma coisa. A primeira coisa que essa análise tem que fazer é de fundamento, esquecer indicadores, e tentar entender o macro. O que é economia, como é que o setor econômico se posiciona na economia, como aquele negócio se coloca. Então, assim, eu acho que quando eu vejo o setor de construção, eu penso assim, tem que ter casa, tem um déficit habitacional, tem que ter, a política de construção civil tem que continuar sendo incentivada. Daqui a 20 anos as pessoas vão comprar apartamento? Vão. Responde essa pergunta? Beleza, penso o resto. Então, a partir disso, você tem uma base. Estou resumindo bastante, tá? Senão a gente vai ficar a tarde toda aqui. Então, tem uma base fundamentalista para a questão. Legal, eu acho que é um setor importante. Será que a direção vai quebrar? Pode quebrar. Né? Então, o que eu gosto de fazer? Quando eu vejo um setor cíclico, eu tento diversificar o investimento. Né? Então, a diversificação é a forma de você se proteger. Você não precisa investir em uma empresa só. Você não precisa escolher, eu quero a direcional, pumba. Você pode comprar um pouquinho de cada uma daquele setor que está no processo de reversão. Então, você faz uma cesta, você se coloca ali, você se preserva um pouco. Tá? E é bom você falar isso, que essa é uma das coisas que eu vejo como maior vantagem no mercado financeiro, é que a gente pode diversificar de uma maneira muito barata. Se você for comprar 3, 4, 5 apartamentos, casas, lojas, você precisa desembolsar um montante muito grande, mas através do mercado financeiro você pode comprar parcelas de cotas de empresas que têm esse interesse no longo prazo. Né? É interessante você falar isso também. O Warren Buffett, perguntaram uma vez para ele qual era a profissão que ele teria se ele não fosse investidor. E, para quem não sabe, ele é um apaixonado pelo jornalismo, ele até contribuiu muito com o prêmio Pulitzer que o Omaha Journal recebeu na década de 70, e ele fala, o investidor ele tem que ser um tipo de jornalista, porque ele tem que entender o que os comprados estão pensando,
o que os vendidos estão pensando e chegar no real fato, do âmago da história. Então, eu gosto de falar isso, que a gente tem que estar muito consciente o que os vendedores estão pensando como premissa, e no caso aí do setor de construção, é desemprego, é a questão legislativa do... Como é que é o Nigre? O distrato, né? A questão do distrato, porque isso afetou muito o caixa das empresas de construção. E, do outro lado, tem as assimetrias da recuperação econômica, de como o mercado, a partir que ele saia dessa depressão que a gente viveu aí nos últimos anos, isso vai refletir em assimetrias, né? E é bom que todo mundo aqui saiba que o grande retorno do mercado financeiro ele é derivado das assimetrias, justamente pegar aquilo que foi muito castigado em termos de preço, aquilo realmente vai ter a capacidade de multiplicar por 2, 3, 4. E aqui os especialistas que vão palestrar sabem muito como fazer isso. Vamos só para a última pergunta aqui. Tá bom. Doutor Vicente, a minha dúvida é em relação aos setores cíclicos e aos setores resilientes. Qual que é a sua opinião em relação ao setor de serviços médicos, como, por exemplo, a Fleury e a Hermes Pardini? Você entende que é um setor mais perene ou que é um setor que a gente pode ter uns altos e baixos aí? Tá bom. Só terminar a questão dele, que é da BRF, né? A BRF é um caso assim, é uma empresa do setor, é uma empresa que tende a se recuperar no longo prazo, porque a alimentação não tem, mas sim, a empresa tem margem muito apertada, ela passa, aí a questão do indicador é importante. Quando se olha os fundamentos, é lógico que daqui a 10 anos vão comprar frango, vão comprar carne, vão comprar hambúrguer, mas os indicadores dela estão muito apertados. Então, você tem que, voltando à questão da construção, quando você olha Cirela, direcional, você tem que olhar também alguns indicadores de dívida, ver se ela tem estoque. Tem algumas empresas dessas que têm mais estoque de apartamento do que todo o valor de mercado dela. Tem mais dinheiro em caixa do que o valor de mercado. Então, peraí, eu acho que está barato, né? Sua questão foi sobre... Foi sobre os serviços médicos. É verdade, setor perene ou o seu setor cíclico? Tá certo. Eu acho que são setores que têm tudo para ser cíclicos, né? Não, perenes. Troquei. Porque eu acho que a população vai envelhecer, as pessoas vão precisar fazer mais exames. Eu acho que a economia, com o crescimento da economia, mais pessoas vão ter plano de saúde, né? Mais pessoas vão ter principalmente plano de empresas, pessoas que trabalham, vão fazer mais exames médicos. Então, isso é uma tendência natural. A tendência natural também é cada vez a saúde pública ficar cada vez mais uma droga, né? E as pessoas vão tentando migrar. Acho que a saúde pública é o último recurso de todo mundo, né? Então, assim, com o crescimento econômico, a melhoria social geral, a tendência é que esses serviços se beneficiem bastante. Tá? Então, essa é a minha visão agora. Pode ser que daqui a um ano mude. Eu acho que isso é importante também, tá, gente? Vocês terem flexibilidade, né? Eu acho que o analista não pode ser torcedor. Tá? Tem gente que você fala de uma empresa, o cara fica, você falou da minha empresa, não pode. O William Wallace é assim um pouquinho, né, William? Olha lá, o William está querendo me bater. Aí o cara, você falou da minha empresa, você é um animal. Eu falei, cara, calma, cara, estou falando da empresa. Não tem que se apegar a um case e ficar, minha queridinha, não tem queridinha, né? Você tem que ser um investidor, tem que ser frio, você tem que investir no quê? Você tem que ser frio para entrar e frio para sair. Você tem que entender que o case não deu certo, você tem que saber que eu acho que não deu certo isso aqui, eu vou sair fora. E não ficar se apegando com aquilo. Tem uma frase que é muito comum, né? Eu acho que o Fábio deve ouvir muito. Né? Caiu, eu vou encher o carrinho. Né? O preço caiu, eu vou encher o carrinho. Tem que ver que carrinho é esse, né? E tem que ver se vale a pena encher o carrinho. Então, assim, tem sempre que ser flexível na análise, não ser apaixonado por uma empresa, não ser apaixonado por um case, tá sempre entender que a Grendene é ótima, daqui a 5 anos ela pode deixar de ser ótima, né? Não sei. Então tem que entender que ela tem esses momentos e tem que não se desapegar daquele case para poder seguir em frente, né? É isso. Para complementar aqui o que o Dr. Vicente falou, o Monish Pabrai, que foi quem comprou o almoço com Warren Buffett em 2005,
ele tem até um webinar no YouTube muito importante, que ele fala que as pessoas que despendem muito tempo analisando uma empresa, ela acaba se apaixonando pela empresa, e é que nem quem anda de moto, né? Eu que não ando de moto, acho que é uma coisa muito perigosa, mas os meus amigos que andam de moto, eles acham que é uma coisa super tranquila. Então, você acaba subestimando os riscos, quanto mais tempo você despende na análise de uma empresa. Exatamente. E só para finalizar aqui, em relação a ciclos perenes, eu gosto muito de falar que a gente deve investir o nosso tempo em ler coisas perenes. E não tem como a gente não falar aqui do Investidor Inteligente, que é o livro do Benjamin Graham, e no capítulo 8 ele fala muito de finanças comportamentais através do personagem Mr. Market. E para quem não leu esse livro, eu recomendo muito, e eu vou explicar aqui basicamente o que é o Mr. Market. Ele é dono de metade da fazenda que você também é sócio, só que esse cara é um bipolar. Tem dia que ele está depressivo, ele quer vender a metade da fazenda por um preço de banana, e tem dia que ele está eufórico com o preço da fazenda e ele quer pedir os tubos nessa fazenda. Por isso que você precisa ser uma pessoa neutra, sem emoções. Eu sei que isso é difícil, mas é assim que a gente evolui, por isso que é só o começo de entender que o mercado vai estar todo dia fazendo negócio com vocês. Um dia ele vai estar depressivo, outro dia ele vai estar eufórico, e faz parte da nossa competência ser estável. Tá? Então, obrigado aí, doutor Vicente. Foi ótima apresentação. Valeu.